Está começando o Cenários Possíveis, um podcast do State para falar sobre inovação nas cidades. Hoje estamos no 360 Estúdio dentro do State, um estúdio projetado para atender diversas necessidades de produção audiovisual, incluindo gravações de vídeos de treinamento, workshops, conteúdo educacional, além de ser um espaço multimídia ideal para a gravação de podcasts e videocasts como esses. Eu sou a Renata Torres, Community Manager do State. Eu sou uma mulher de pele branca, cabelos pretos com franja e hoje eu estou com uma camiseta preta e calça jeans. Para bater um papo comigo, temos dois convidados que vou pedir para eles se apresentarem e se autodescreverem também. Bora! Posso começar então? Pode. Eu sou Eduardo, sou homem, pele branca, cabelo meio caramelo, castanho, sei lá, olho verde. Hoje estou também com a camiseta preta da minha empresa Typical e uma calça também preta. Olá, eu sou a Luísa, diretora executiva da Fitos. Eu sou uma mulher parda que tem cabelos compridos e estou com uma blusa creme da empresa representando aqui a Fitos. Boa! Bom, eu vou falar alguns dados aqui antes de fazer uma pergunta que vai ser para os dois responderem. Segundo o relatório de 2024 da ONU, mais de 13% dos alimentos produzidos no mundo são perdidos globalmente após a colheita e antes de chegar ao varejo. Mas o problema nessa cadeia não para por aí. Ainda segundo o relatório, o desperdício em serviços de alimentação e nas residências atinge 19%. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura também alerta que as perdas e desperdícios de alimentos são responsáveis por uma fatia significativa das emissões globais de gases de efeito estufa, entre 8% e 10%. O metano liberado durante a decomposição de alimentos desperdiçados tem um impacto ainda mais agressivo do que o dióxido de carbono. Paralelo a isso, e baseado no constante avanço científico-tecnológico, o desenvolvimento de novos produtos ou processos a partir do aproveitamento de resíduos que iriam para o lixo surge como uma alternativa. Com novos cenários possíveis, o que antes seria jogado fora, hoje ganha um novo destino. Voltam para as prateleiras como biocombustíveis, produtos farmacêuticos e alimentos cosméticos ou produtos de higiene. Com base nestes levantamentos, como vocês enxergam as possibilidades de diminuírem as emissões de gases provocadas por essas perdas? Acho que podemos começar com a Luísa? Pode ser. Bom, quando a gente pensa nesses números, eles são alarmantes, mas eles também eles representam uma grande possibilidade para a inovação. Assim, eu acredito que para a redução da emissão dos gases de efeito estufa, que estão relacionados a esse desperdício e a perda de alimentos, a gente tem que passar necessariamente pela valorização dos resíduos agroindustriais e também para desenvolver e adotar práticas mais ecológicas e sustentáveis. Na Fitos, nós acreditamos que o reaproveitamento de resíduos agroindustriais é uma solução poderosa nesse caso. Então, a gente trabalha com o conceito de bioeconomia e a nossa matéria-prima são esses resíduos agroindustriais que a gente utiliza em práticas sustentáveis para tentar otimizar a utilização dos recursos biológicos, reduzir aí o desperdício e a necessidade de novas matérias-primas para que a gente tenha a minimização desse impacto ambiental. Então, eu acredito que a chave está em integrar a ciência, a tecnologia e também parcerias com esse setor produtivo. E é o que o projeto da Fitos ele tenta aí contribuir para mitigar esse impacto ambiental relacionado à emissão dos gases de efeito estufa. Muito legal, parabéns pela fala, inclusive, Luísa. Acho que a gente na Typical concorda com tudo. É muito triste a gente pensar que a gente já está há tantos anos processando alimentos, otimizando processos, mesmo assim a gente ainda gera uma quantidade muito grande de resíduos, né? Quando a gente fala, por exemplo, de resíduos sólidos, no caso de grão, só para você ter uma ideia, por exemplo, a cada 1 tonelada de grão que a gente produz, a gente gera 2 toneladas de resíduo. Então, assim, né? A gente pensar que o Brasil é aí um dos grandes celeiros do mundo em produção de alimentos, a gente gera uma quantidade de resíduo muito grande. Na Típico, a gente também tem muito essa visão de economia circular, de bioeconomia, para aproveitar muitos dos resíduos que são gerados durante o processamento de alimentos lá na indústria, né? Então, a gente transforma principalmente os resíduos líquidos em uma nova fonte de proteína e de fibras, que serve como ingrediente para a indústria de alimentos, para a gente conseguir fazer produtos mais saudáveis para as pessoas, né? Então, dentro da Típico, a gente vê tanta possibilidade da gente produzir próximo da cidade, e reduzir esse transporte necessário
de alimentos muito grande, que é muito que gera tanto emissões na fase de transporte, mas também de perda de alimentos. A gente gera um produto que ele é muito mais saudável para as pessoas e muito fácil para a indústria de alimentos utilizar como ingrediente para os seus produtos. E é um produto com um shelf life também muito grande. Ele é uma fonte de proteína que tem um shelf life congelado de 12 meses. A nossa versão em pó tem 18 meses. Então, acho que esse tempo de shelf life aí também é super importante para a gente pensar em não ter tanta perda. Né? Pelo menos então, as pessoas já que perdem bastante em casa, né? Mas então vamos armazenar por mais tempo e a gente gerar produtos também com esse tipo de tecnologia. Ótimo. E agora, Luísa, para você. A Fito surgiu do projeto Emerge Biodiversidade, realizado em 2022, com o objetivo de promover o desenvolvimento de produtos e processos de beneficiamento que utilizam insumos da biodiversidade brasileira. Focada na criação de ingredientes naturais a partir de resíduos agroindustriais, a iniciativa busca integrar os princípios da bioeconomia e da sustentabilidade, oferecendo soluções inovadoras e alinhadas com o respeito ao meio ambiente. Quase 3 anos depois, e um aquecimento global emergente. Como você vê o cenário brasileiro nesse nicho? Então, pensando no cenário brasileiro, a gente vê que ele está amadurecendo quando a gente pensa a respeito desse sistema alimentar mais sustentável. E dentro desse ponto, o Brasil ele tem um potencial enorme. Como o Eduardo até citou, o Brasil é um país mais biodiverso do mundo e tem ali o agronegócio como um dos motores da economia brasileira, o que abre ali um grande leque para trabalhar. Ainda tem muito para a gente crescer. Mas o que a gente observa é que a gente já tem um movimento crescente de empresas, startups que estão visando aí buscar soluções sustentáveis. Dentro disso, eu acredito que o foco deveria ser valorizar a nossa biodiversidade e desenvolver aí tecnologias que sejam mais inteligentes para promover um uso mais consciente, sustentável e integral aí dos recursos naturais, fazendo com que a gente tenha uma redução aí dos danos ambientais. E quando a gente pensa no futuro dos alimentos, ele passa justamente por essa valorização da biodiversidade, mas ele também vai para um modelo onde a sustentabilidade ela não é mais um diferencial, ela é uma necessidade para que a gente tenha a segurança alimentar e a redução do impacto ambiental. Sim. E Eduardo, vocês usam resíduos para criarem cenários possíveis para o futuro. Conta pra gente na prática como que tudo isso funciona. Legal. Bom, então na Típico a gente trabalha com um processo de fermentação líquida. Ele é muito parecido com como a gente faz cerveja, por exemplo. É igual, mas é diferente, tem seus detalhes. E o que a gente faz, a gente utiliza, então, subprodutos da indústria de alimentos como fonte de alimento para um fungo, para um micélio, tá? Então, por exemplo, a gente foi acelerado pela Ambev aqui no Brasil, a gente utiliza a levedura de cervejaria como uma fonte de nutrientes para a multiplicação dos nossos fungos. Então, esse fungo, ele transforma o resíduo de cervejaria em biomassa, em mais fungo, e no final desse processo a gente separa esse fungo da fase líquida e transforma ele em novos ingredientes para a indústria de alimentos. Muitas vezes esse ingrediente ele pode voltar para a própria indústria, que obviamente eu dei um exemplo da levedura de cervejaria, mas a gente testou vários outros tipos de resíduo, já fizemos vários projetos com algumas indústrias em processo de circularidade. Você imagina uma indústria de alimentos que gera subprodutos, ela tem que dar uma destinação para esse subproduto, muitas vezes ela acaba tendo gastos em relação a isso, né? E o que a gente propõe é a gente utilizar esse subproduto para transformar num novo ingrediente que volte para a própria indústria e ela possa utilizar nos seus produtos. Então é como a gente transformasse resíduos em novas proteínas e fibras para a própria indústria. Bom, ainda de acordo com Ops. 3, 2, correndo. Ainda de acordo com o levantamento da ONU, o Dia Internacional da Conscientização sobre a Perda e o Desperdício de Alimentos, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação e Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente defendem mais investimentos para reduzir perda de 13% após colheita e 19% do consumo. Agências afirmam que desperdício baixado pela metade faria cair emissões agrícolas em 4% e subnutrição em 153 milhões até 2030. Agora para vocês dois.
Como vocês enxergam esse cenário? E como a relação do setor público e privado poderia impulsionar o reaproveitamento de resíduos em novos produtos para cenários possíveis mais sustentáveis e de impacto social? Podemos começar com o Eduardo. Pode ser. Bom, eu acho que é um desafio enorme, né? Se a gente olhar hoje, as cidades ocupam pouquinho mais do que 2% de toda a área do planeta. E a gente tem 4,4 bilhões de pessoas vivendo nas cidades. Então é muita gente num espaço muito pequeno. Para organizar várias coisas, né? Que a gente está, obviamente, focando em alimentação, mas é muita coisa que a gente tem que organizar. A consequência disso é que a produção de alimentos ela começa cada vez a se afastar mais das cidades ou das grandes aglomerações, e a gente vai ter, óbvio, sofrer com esse efeito, obviamente, de precisar produzir mais alimentos, mas a gente também lutar com esses desafios de como transportar, de como dar mais tempo de prateleira, de como fazer acessibilidade, né? Como fazer os alimentos serem cada vez mais acessíveis, que parece que é um movimento meio diferente do que a gente está vivendo, as coisas ficam cada vez mais caras e mais difíceis, né? Então, assim, se a gente olhar para um cenário nacional, eu vejo, obviamente, um potencial gigantesco do Brasil tomar frente diante de vários desenvolvimentos tecnológicos ou de utilizar várias tecnologias, mas obviamente a gente também tem vários desafios, né? A gente tem muita, acho que a Luísa vai concordar comigo, mas desde a captação de recursos, de investimento em deep techs ou em tecnologias um pouco mais complexas, que são tecnologias que no fundo é o que efetivamente vão acabar mudando toda a forma como a gente produz, como a gente consome, como a gente transporta, como a gente distribui esses alimentos. Então, é óbvio que existe uma dependência, não uma dependência, mas é necessário um apoio do lado público de como fomentar o desenvolvimento dessas novas tecnologias, mas obviamente a gente do lado privado, a gente também tem uma responsabilidade enorme do trabalho que a gente está fazendo, da tecnologia que a gente está desenvolvendo, realmente ser direcionada para resolver esses grandes desafios das cidades, né? Senão, nós estamos enganando todo mundo e não estamos resolvendo problema nenhum, e não é isso que ninguém quer fazer. Então, assim, é muito... Eu não gosto muito da gente ficar falando assim, a gente precisa do apoio público, é política pública, a gente precisa de mais estabilidade política, a gente precisa de um monte de coisa. Mas a gente também tem que olhar do nosso lado a nossa responsabilidade, mas obviamente que muitas dessas tecnologias precisam de um investimento grande inicial para depois ela poder escalar e efetivamente conseguir resolver os problemas. Bom, concordo plenamente com o Eduardo. E há que ter essa sinergia entre o setor público e o privado. Como o Eduardo até mencionou, o setor privado ele já tem caminhado aí em buscar soluções, tecnologias mais sustentáveis nessa produção. Só que o apoio do setor público é fundamental para que essas iniciativas elas consigam ser escaladas. Então, eu acho que falta esse apoio para que isso consiga se expandir numa velocidade maior do que está acontecendo agora. Então, se a gente tiver incentivos fiscais, regulamentações mais claras e até mesmo investimento na pesquisa, né, nas deep techs, né, em quem está procurando soluções para resolver esses problemas, eu acho que são ferramentas poderosas para que a gente consiga fazer com que essa transição aí dos modelos arcaicos que a gente tem de produção sejam alcançados. E pensar também que, fora isso, campanhas de conscientização para a população sobre o consumo consciente e a redução de desperdício, porque eles também são uma peça fundamental para alcançar aí o que a gente chama de sustentabilidade, que é tão necessária. Então, dentro disso, essa sinergia entre o setor público e privado, eles têm que caminhar junto para que a gente consiga alcançar metas como essas que são tão ambiciosas, como você mencionou. Boa. E agora, para nossa última pergunta, eu vou falar também alguns dados e depois a gente conversa. O mercado de biotecnologia segue em expansão global, impulsionado pela forte característica inovadora deste setor. Trazendo para o contexto brasileiro, essa área encontra um cenário especialmente promissor. Somos o país com maior biodiversidade do mundo e o quinto maior em termos de expansão territorial, segundo o IBGE, além de ocupar a 9ª posição entre os países em número de biotechs fundadas. Baseado nisso, como vocês enxergam o potencial da biotecnologia? Pode começar. Bom, eu sou suspeita para falar disso porque eu sou engenheira biotecnológica de formação, mestre em engenharia de biomateriais e bioprocessos, então eu tenho a biotecnologia como uma paixão da minha vida e acho que ela, junto com a ciência, é a base de tudo. Então, ela é um alicerce
que faz com que a gente consiga ter aí tecnologias que podem mudar realmente o cenário que a gente tem. Então, quando a gente pensa no setor de alimentos, desde desenvolver tecnologias para aumentar, prolongar o tempo de prateleira ou aumentar o valor nutritivo, tudo isso passa pela biotecnologia. Então, acredito que o avanço científico ele tem possibilitado com que a gente tenha a criação de soluções inovadoras para poder realmente fazer uma mudança que é necessária. Muito legal. Eu vejo também assim, até para não repetir muito, eu também sou engenheiro de bioprocesso, fiz mestrado, doutorado, fui professor de universidade pública aqui no Brasil, concursado por 9 anos, dei aula de biotech. Olha que Então legal. também não estou muito longe de você. Eu também sou apaixonado e sempre acreditei na biotech, e não entregando muito minha idade, mas lá em 2004, quando eu entrei na faculdade, escolhi fazer esse curso, se falava biotecnologia é a ciência do futuro, né? E assim, eu brinco assim, cara, a gente não vê a hora desse futuro realmente chegar logo e ser. Eu brinco assim, né? Agora não precisamos mais ser do futuro. A gente fala, não é a proteína do futuro, é a proteína do presente, a gente tem que fazer para agora. Eu acho que além de tudo isso que você falou de biodiversidade, eu volto no tópico de resíduos e subprodutos. Porque, obviamente, que se a gente produz tanto alimento e exporta para o mundo inteiro, a gente exporta o alimento. Mas o subproduto e o resíduo fica onde? Ele fica onde a gente produz. Então a gente vê muitas tecnologias sendo desenvolvidas em países europeus, em países asiáticos ou países pequenos. Quando você vai ver, o cara está desenvolvendo uma tecnologia que ela é super aplicável, principalmente no Brasil, onde a gente tem muita matéria-prima disponível. Então, além, obviamente, de todo o know-how de qualidade de ensino, de universidade pública que a gente tem, de biodiversidade, a gente tem também uma vastidão de matérias-primas para explorar, para fazer economia circular, para gerar novos produtos, gerar novas tecnologias imenso, né? Então, acho que esse é um ponto importante a gente sempre bater, porque eu vejo no Brasil um mercado muito grande também consumidor, né? Quais são os países mais populosos do mundo? A gente está sempre ali nos top ranking. Então, a gente tem muito resíduo, a gente tem muita pessoa boa, muito know-how científico, a gente na América Latina o país que mais gera patentes, mais gera artigo, enfim. A gente tem mercado consumidor, a gente tem tudo. Agora, por que a gente não consegue fazer? Ou por que a gente demora tanto para fazer? Então, acho que por muitos anos, obviamente, a gente teve várias ciências, vários processos envolvidos que hoje a gente tem, que geraram desafios que hoje a biotech vem para resolver alguns deles. Vai resolver todos? Não vai. Porque a gente tem tanta ciência, tantas áreas diferentes. Eu acho que a biotech tem um potencial gigantesco de solucionar vários dos desafios que a gente tem para fazer as coisas um pouco melhores, pelo menos do que a gente já faz hoje, né? Com certeza. Sim. Muito obrigada pela presença de vocês. Antes da gente dar tchau, eu queria que vocês deixassem o arroba de vocês, das redes sociais da empresa de vocês. E se quiserem contar alguma novidade que vem por aí da empresa para nossa audiência, também fiquem à vontade. Muito legal. Bom, para seguir a Typical é @eattypical, eat de comer em inglês, EAT. Typical é TYPCAL. Novidades nossas, a Typical, a gente montou uma escala piloto que está rodando há quase 2 anos. Agora a gente conseguiu trabalhar com várias empresas, estamos fechando os primeiros clientes e fazendo um scale-up agora para esse segundo semestre. Eu brinco que vai ser a maior indústria de proteína de micélio da América Latina, porque é a única, né? A gente ainda é pioneiro nisso no Brasil, mas não importa. Às vezes o marketing é importante, somos a maior. Mas a gente já vai começar a colocar, obviamente, atender os primeiros clientes. Esperamos aí em 2026 já vão entrar os primeiros produtos no mercado. Lembrando que nós não vamos fazer produtos com marca Typical, né? A gente vende para a indústria que vai fazer os seus produtos. Mas a previsão é que em 2026 já tenham produtos mais saudáveis aí para as pessoas no supermercado com o nosso ingrediente. Uau. Bom, para seguir a Fitos é @fito.us. E umas novidades que a gente pode contar é também relacionada ao scale-up da nosso primeiro produto, que vem a partir de um resíduo agroindustrial muito volumoso, que a maioria das pessoas não conhece, que é o resíduo do processamento do sisal. O sisal é uma planta que não é brasileira, mas ela se adaptou muito bem ao semiárido. E lá eles são líderes na produção e exportação mundial. Só que dessa planta, somente 5% vai para a indústria de cordas,
automobilística e os 95% ali é resíduo. Então, a Phytos utiliza esses 95% de resíduo para extrair ativos. E dentro desses ativos, a gente consegue alocar para diversos setores diferentes. E agora, nesse momento, a gente está trabalhando com saponinas. E as saponinas, elas são muito versáteis. Então, elas se encaixam tanto na indústria alimentícia, farmacêutica, de agroquímicos, elas têm um potencial enorme. Então, a gente também não vai ter produto Phytos no mercado, a gente vai vender para as empresas que vão fazer a utilização desses ingredientes. E a gente também espera entrar aí no mercado no final de 2026, início de 2027. Muito obrigada. Valeu. O Cenário Possíveis ele foi gravado dentro do Urban Innovation Week, que é um evento do próprio State, uma semana para a gente conversar e papear sobre economia circular. Até a próxima. Até. Valeu, Muito até mais. obrigada. Obrigado.